Boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos. Queria trazer uma reflexão agora à tarde sobre algo que estive pensando semana passada, esses dias, sobre o conhecimento de Deus e do homem. Como o homem pode conhecer a si próprio. Isso já era um pensamento que veio lá de um dos pais da igreja, doutores da igreja, chamado Agostinho. Falou sobre isso, sobre o conhecimento de si próprio. E ele só conseguiu conhecer a si próprio quando buscou o conhecimento de Deus. Ou seja, o homem só consegue conhecer a si próprio e a miséria que ele está quando ele toma conhecimento de quem é Deus, o conhecimento de Deus. Isso Agostinho já falava ali no finalzinho do século III, o doutor da igreja Agostinho, e tivemos também Calvino falando sobre isso. João Calvino fala isso nas suas Institutas. É uma página que tem nas Institutas de Calvino que vem explicando como o homem pode conhecer a si próprio. Conhecer o homem depende de conhecer a Deus, ou seja, conhecer a si próprio depende muito de você conhecer primeiramente a Deus. Então você vai começar a entender quem é você. Esse conhecimento está no livro esse assunto está na Instituta de Calvino, capítulo 56 da Instituta, que diz assim: por outro lado, é notório que o homem jamais pode ter claro conhecimento de si mesmo, se primeiramente não contemplar a face do Senhor, e então descer para examinar a si mesmo. Porque esta arrogância está arraigada em todos nós, sempre nos julgamos justos, verdadeiros e sábios e santos, a não ser que, havendo sinais evidentes, sejamos convencidos de que somos injustos, falsos, insensatos e impuros. Mas não seremos convencidos se só dermos atenção a nós mesmos, e não também ao Senhor. Pois esta é a regra única a qual é necessário que se ajuste o julgamento que se queira fazer. Você quer saber quem é você mesmo? Busque a Deus. O homem se acha justo, o homem se acha verdadeiro, sábio e santo, às vezes. Mas se um conhecimento de Deus, ele não vai obter a verdadeira sabedoria sobre si. É isso que Calvino está falando aqui. Isso porque uma vez que nós somos naturalmente inclinados à hipocrisia, nós somos naturalmente inclinados à hipocrisia. Tem muitas pessoas que falam assim: eu não bebo, não fumo, não adultério, não fornico, e por si próprio, aos seus próprios olhos, se acha justo. Mas a Bíblia diz que não é assim. Todos estão afastados do Senhor, todos estão caídos, todos pereceram, todos estão mortos em delitos e pecados. E eu só vou conhecer essa minha natureza caída quando eu passar a conhecer o meu Criador, o seu Criador, que é Deus. Fora isso, nós temos uma hipocrisia sobre nós, achando que somos justos, e não somos. Nós somos sim justificados, aquele que crê em Cristo, no seu sacrifício, na sua expiação perfeita, somos justificados pelos méritos de Cristo. Fora isso, somos pobres, cegos e nus. E eu só vou conhecer isso de mim quando eu passar a conhecer a Deus. Isso era um pensamento de Agostinho, é um pensamento de Calvino e é bíblico. E diz ainda: isso porque uma vez que nós somos naturalmente inclinados à hipocrisia, em vez de contentar-nos com a verdade, ficamos muito satisfeitos com uma vã aparência de justiça. E tendo em vista que não há nada em nós que não esteja gravemente contaminado por grosseria e impureza, o que nos parece um pouco menos vil, aceitamos como elevada pureza,
enquanto mantemos o nosso espírito dentro dos limites da nossa condição humana, que é totalmente corrupta. Nossa condição humana é totalmente corrupta. Não há limpeza em nós. Somos corruptos espiritualmente falando. É o que acontece com os olhos só acostumados a verem a cor negra. Uma brancura um tanto obscura ou mesmo acinzentada é, para esses olhos, a mais alva brancura. Todavia, menos se pode compreender as qualidades da alma, e mais enganados seremos nessa compreensão, comparando-a com a nossa visão física. Ou seja, nós estamos nos enganando a si mesmo. No entanto, quando em pleno dia olhamos para o solo ou para as coisas que estão ao nosso redor, achamos que a nossa visão é clara e firme, mas quando elevamos o nosso olhar diretamente para o sol, somos constrangidos a confessar que a excelente visão que tínhamos quando olhávamos a terra fica confusa, ofuscada pelo fulgor do sol. Esse sol é Deus. E o que acontece quando avaliamos nossos poderes espirituais? Porque enquanto a nossa contemplação vai além da terra, ficamos satisfeitos com a nossa própria justiça própria, com a nossa sabedoria, com a nossa capacidade ou poder, e nos gratificamos e nos elogiamos a nós mesmos, pouco faltando para que nos consideremos semideuses. Quantas pessoas aí se consideram semideuses, né? Mas se, uma vez que seja, pensarmos no Senhor e vimos a perfeição da sua justiça, da sua sabedoria e do seu poder, a cujo modelo devemos ajustar-nos. O que antes nos agradava parecendo justiça, logo veremos que não passa de uma grande iniquidade. O que nos impressionava maravilhosamente sob o título de sabedoria se revelará como loucura extrema, e o que tinha aparência de capacidade ou poder se mostrará em miserável fraqueza. Assim o que em nós tem a aparência de absoluta perfeição, nem de longe se assemelha à pureza de Deus. Então, como olhamos para o sol, que é Deus, vai estar claramente iluminando todos os nossos pecados, quem somos de verdade. É Deus que nos dá essa visão, é Deus que ilumina a nossa visão espiritual, para entendermos quem somos, para entendermos o quão sujo somos. O homem, com a sua falsa interpretação de si mesmo, de justiça, não consegue enxergar isso. Então o homem se acha justo, sábio e absolutamente puro. Mas quando ele olha para o sol, que é Deus, e passa a compreender as coisas de Deus, o seu conhecimento sobre Deus, ele vai vendo, vai clareando, o sol que é Cristo vai clareando toda a impureza que há em si. Calvino falava sobre isso, Agostinho, e a palavra de Deus também nos ajuda, falando sobre isso, onde está lá em Salmo 25, no Salmo 25, Salmo 25 do versículo 14 diz: a intimidade de Javé, ou a intimidade do Senhor, é para aqueles que o temem, e a sua aliança lhes dá a conhecer. Então, quando olhamos para Cristo, quando olhamos para Deus, quando buscamos ao Senhor, passamos a conhecer quem Ele é. A luz dele nos ilumina, e aí nós conseguimos também descer e observar quem realmente somos como humano. E aí também Deus passa a nos ensinar a sua aliança, o que faremos para observar como somos impuros, olhando para Deus e observando a sua aliança. Porém, essa pureza, essa limpeza nos limpará completamente no sacrifício de Cristo, o seu sangue. Então devemos olhar para Cristo, devemos olhar para Deus, se quisermos conhecermos verdadeiramente quem somos, como homens caídos, impuros e depravados por causa da queda. E há a esperança é Cristo, seu sacrifício, crer no Senhor, porque o justo viverá pela fé. Deus abençoe vocês. Está começando a chover aqui, e eu vou sair daqui antes que eu fique todo molhado. É uma reflexão que eu quis trazer aqui no Instagram. Eu quase não faço muito no Instagram, eu faço mais no canal de YouTube que eu tenho. Trago algumas reflexões.
Que Deus abençoe, que o Espírito Santo ilumine a sua mente e a todos nós. Deus abençoe e tenha uma boa tarde.